Olá pessoal, o conteúdo de hoje é sobre briófita e pteridófitas. A habilidade é comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação ao mecanismo adaptativo e evolutivo. Então a aula de hoje tem como objetivo a gente diferenciar briófita de pteridófita. Bem pessoal, as plantas elas são divididas em dois grupos. Elas são divididas em plantas que têm vasos condutores e aquelas que não têm vasos condutores. As plantas que não têm vasos condutores são chamadas de avasculares. E as plantas que têm vasos condutores são chamadas de plantas vasculares. Vasos condutores, pessoal, são os vasos que levam a seiva bruta e a seiva elaborada. Né? Então, as plantas que são vasculares ainda podem ser classificadas em dois outros grupos. Plantas sem sementes e plantas com sementes. E as plantas que possuem sementes ainda podem ser divididas em dois grupos, que são aquelas que têm frutos e aquelas que não têm frutos. Na verdade, as plantas elas são divididas em 4 grupos. Quais são esses grupos? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são plantas avasculares. Pteridófitas são plantas vasculares. Briófita e pteridófitas. De uma maneira geral, podemos dizer que os dois grupos de vegetais são formados por plantas que não têm flor. Essas plantas, pessoal, são totalmente dependentes da água para se reproduzir. Então, vamos dizer aqui as briófitas. Então, as briófitas têm como principal representante os musgos. Também tem outras espécies de briófita, como por exemplo os antóceros, as hepáticas. E todos esses vegetais eles são descendentes das clorofícias na escala evolutiva. Então, essas plantas são avasculares, não possuem vasos condutores, não possuem flor também. Então, o aparelho reprodutivo é pouco evidente, por isso são chamadas também de criptógamas. Então, essas plantas elas não passam de 5 centímetros. São plantas que gostam de lugares úmidos e sombreados. A umidade é porque, para poder se reproduzir, ela tem que ter água, para levar o gameta masculino até o gameta feminino. Então, são plantas totalmente dependentes da água para se reproduzir. Então, num ambiente, pessoal, que não tem nenhum tipo de vegetal, os primeiros organismos a ocupar um ambiente são as briófitas. Essas plantas gostam de lugares úmidos e sombreados. Essas plantas elas não têm raiz, caule, folha, flor, fruto ou semente. Então ela tem estrutura chamada de rizoide, que a gente pode considerar como raiz, cauloide, parecido com caule, e o filóide, que é parecido com as folhas. Então nós estamos vendo aqui que os musgos são de pequeno porte, chega de 2 a 5 centímetros. Então são plantas que ocupam lugares úmidos e sombreados. Pteridófitas são plantas vasculares. Então essas plantas elas possuem um porte maior por causa dos vasos condutores. E já possui também, pessoal, uma estrutura de sustentação e absorção. Então essas plantas elas possuem raiz, caule e folha. Aqui nós temos o exemplo de pteridófitas, psilótons, equisentos, que são chamados também de cavalinhas, por parecer com a cauda de um cavalo, tem esse nome. A selaginella, as avencas, todos são espécies de pteridófitas.
as samambaias, os licopódios ou selaginelas, né, são plantas pteridófitas. Aqui nós temos diferenças entre as briófitas e as pteridófitas. Briófitas são plantas avasculares, possuem pequeno porte, possuem rizóide, cauloide e filóide, não possuem sementes nem flores, vivem em ambientes úmidos, pois dependem da água para se reproduzir. As pteridófitas são plantas vasculares, possuem grande porte devido aos vasos condutores, possuem raiz, caule e folha, não possuem sementes e nem flores. Vivem também em ambientes úmidos e dependem da água do meio para poder se reproduzir. Aqui nós temos uma atividade para a gente responder, só que nós vamos fazer lá no Google Formulário. Nós temos 3 questões aqui para a gente responder. Tudo com relação às briófitas e às pteridófitas. Ok? Boa atividade para vocês.